Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz-se ter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo às contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhes faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso, repreende ao entendido e aprenderá o conhecimento. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Amém. Até aqui. Qual é a nossa reação natural diante de uma injustiça? Qual é a nossa reação natural quando nós vemos uma injustiça sendo cometida? Nós ficamos indignados. Se nós presenciamos uma injustiça sendo cometida na nossa frente, nós ficamos indignados. Se nós ouvimos falar de alguma injustiça que foi cometida, nós ficamos indignados. A indignação que nós sentimos diante da injustiça é algo bom e correto, porque faz parte da imagem de Deus segundo a qual nós fomos criados. Lá em Gênesis, aparece que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Essa indignação que nós sentimos diante da injustiça faz parte dessa imagem segundo a qual nós somos criados. É a imagem de Deus em nós se manifestando. Quando nós nos indignamos diante da injustiça, nós estamos refletindo o caráter e a imagem de Deus, porque Deus também se sente indignação frente às injustiças que são cometidas neste mundo. O problema é que quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3,
o pecado deturpou a imagem de Deus em nós. Muitos pensam que o pecado destruiu a imagem de Deus em nós. Mas não destruiu, porque se o pecado tivesse destruído a imagem de Deus em nós nem seríamos humanos. Porque o que nos faz humanos, o que nos faz diferente dos outros animais, é o fato de que nós fomos criados segundo a imagem de Deus. Então, se o pecado tivesse destruído a imagem de Deus em nós nem seríamos humanos, nós não seríamos diferentes de um gato ou de um cavalo, como ensina a teoria da evolução. Então o pecado não destruiu a imagem de Deus em nós, mas o pecado deturpou a imagem de Deus em nós. Isso significa, dentre outras coisas, que nós somos seletivos na indignação que nós sentimos. Nós nos indignamos diante da injustiça. Mas não é sempre que nós nos indignamos, nós somos seletivos. Nós ficamos particularmente indignados com as injustiças que são cometidas contra nós. E isso é bom, porque Deus também fica indignado com as injustiças que são cometidas contra nós. Nós ficamos indignados com as injustiças que são cometidas contra as pessoas que nós amamos. Isso é bom, porque Deus também fica indignado com as injustiças que são cometidas contra as pessoas que nós amamos. Mas nós não ficamos indignados com a injustiça que nós cometemos. E isso é mal, porque Deus fica indignado com a injustiça que nós cometemos. Nós não ficamos indignados com a injustiça cometida pelas pessoas que nós amamos. E isso é mal novamente, porque Deus também fica indignado com as injustiças que são cometidas pelas pessoas que nós amamos. Então nós somos seletivos na nossa indignação. Nós nos indignamos contra a injustiça, mas não contra todas as injustiças. Particularmente, nós não nos indignamos com as injustiças que nós mesmos cometemos, ou com aquelas injustiças que as pessoas que nós amamos cometem. Mas Deus não é seletivo na sua indignação. Deus fica indignado com todas as injustiças que são cometidas, sem nenhuma exceção. Logo, se nós não quisermos ser alvos da indignação de Deus, nós não devemos cometer injustiça alguma. Porque se cometermos, seremos alvos da indignação de Deus, Deus ficará indignado contra nós. E a única forma de evitarmos o cometimento da injustiça que gera essa indignação em Deus, a única forma de nós evitarmos o cometimento da injustiça é praticando a sabedoria de Deus. É colocando em prática a sabedoria de Deus. Se nós fizermos isso, no lugar da indignação de Deus, nós receberemos a sua benevolência. Então faça isso. Seja sábio e justo em todo o teu proceder, e você receberá a benevolência do Senhor e não a sua indignação. E se nós devemos ser sábios e justos em todo o nosso proceder, isso inclui a forma como nós buscamos o lucro financeiro nos negócios que nós fazemos. Capítulo 19, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. É melhor ser um pobre íntegro. É melhor ser um pobre que se porta de forma justa, de forma sábia, do que uma pessoa que possui muitos bens que foram conquistados com palavras enganosas, com palavras faladas com perversidade e tolice, com palavras que se contrapõem à sabedoria de Deus. Obviamente que esse provérbio aqui quer que nós levemos em consideração não apenas a nossa vida nesse mundo. Porque se nós levássemos em consideração apenas a nossa vida nesse mundo, é melhor ser um rico, perverso e tolo
do que um pobre íntegro. Né? Se nós considerarmos apenas a nossa existência aqui, nesse mundo aqui, agora, é melhor ser um rico, perverso e tolo do que um pobre íntegro. Então, obviamente, esse provérbio aqui, ele quer que nós levemos em consideração não apenas a nossa vida neste mundo, mas o destino eterno que aguarda a todas as pessoas. Ao destino eterno que nos aguarda como consequência do estilo de vida que nós vivemos. Em pregações passadas, nós afirmamos que a palavra de Deus considera o estilo de vida que nós vivemos como um caminho que nos conduz a um determinado destino. Por exemplo, se eu quero chegar a Porto Alegre, indo de carro, eu tenho que pegar a BR-116. Mas eu tenho que pegar a BR-116 em qual direção? Na direção de Porto Alegre. Na direção sul. Porque se eu pegar na direção norte, eu vou andar quilômetros e quilômetros e eu nunca vou chegar a Porto Alegre. O estilo de vida que nós vivemos neste mundo é tal qual uma estrada que nós estamos percorrendo. E a depender de como nós percorremos essa estrada, nós vamos chegar a um destino ou a outro destino. É por isso que a palavra de Deus sempre se refere à vida de uma pessoa, ao estilo de vida de uma pessoa, como o caminho que aquela pessoa anda. O caminho pelo qual aquela pessoa anda. É por isso que sempre a palavra de Deus usa essa metáfora. O caminho de uma pessoa, o caminho de um homem, o caminho de uma mulher, o caminho dos filhos de Deus, o caminho dos incrédulos. O estilo de vida que nós vivemos determina sobre nós um destino. Se nós vivermos praticando a perversidade, a injustiça e a tolice, se nós continuarmos afrontando a sabedoria de Deus, o nosso destino será a morte e o castigo eternos no inferno. A morte e o castigo que são eternos no inferno. Deus é um Deus justo e bom, e na sua justiça e bondade, Deus não pode permitir que o mal que nós praticamos fique sem a devida punição. Porque que juiz é esse que vê o mal sendo praticado e não condena aquele que pratica o mal? É um juiz injusto. E nós não gostamos de juízes injustos, né? Nós queremos que os juízes que atuam no Brasil, nós queremos que a magistratura brasileira seja uma magistratura justa. Nós queremos que os juízes, desde a mais baixa corte até a mais alta corte do país, sejam juízes que inocentem aqueles que não são culpados e condenem aqueles que são culpados, aqueles que cometeram crimes. Toda vez que nós ouvimos falar de um juiz que condena os inocentes e solta os culpados, nós ficamos indignados. Com razão. Porque uma injustiça foi cometida. Deus não comete injustiças. Deus é um Deus justo e bom. E na justiça e na bondade de Deus, Ele não pode permitir que o mal que nós pratiquemos fique sem a devida punição. Lembre-se que Deus é diferente de nós. Nós somos seletivos na indignação, na nossa indignação. Deus não é seletivo na sua indignação. E como o Deus que nós ofendemos com os nossos pecados é um Deus eterno, é um Deus infinito, a punição para os pecadores deve ser igualmente eterna e igualmente infinita.
Logo, ainda que o pecado, a perversidade e a desobediência à sabedoria de Deus possa nos fazer enriquecer, possa nos tornar homens e mulheres ricos, essa riqueza será a nossa perdição e morte eternas. Então é melhor permanecer um pobre, mantendo a integridade em obediência à sabedoria e justiça de Deus, do que enriquecer com a prática da perversidade e do engano. E normalmente a tentação do enriquecimento ilícito, do enriquecimento pecaminoso, ocorre porque nós temos pressa e nós queremos pular as etapas que glorificam a Deus e nos ensinam lições valiosíssimas. Versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu... Desculpe, eu estou lendo o capítulo 18, versículo 2. É o capítulo 19, versículo 2. Assim como não é bom ficar a alma sem o conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tentação do enriquecimento ilícito e pecaminoso ocorre porque nós temos pressa. Ocorre porque nós queremos pular as etapas que glorificam a Deus e nos ensinam lições que são valiosas. Nós já observamos vários provérbios nos quais Deus promete bênçãos materiais para os seus filhos. Vários provérbios falam disso. Deus prometendo bênçãos materiais para os seus filhos. Mas o que todos esses provérbios têm em comum? O que esses provérbios que prometem aos filhos de Deus bênçãos materiais, o que esses provérbios têm em comum? O que eles têm em comum é isso. Todos eles exaltam o trabalho honesto e condenam a preguiça. Todos eles. Todos eles exaltam o trabalho honesto e condenam a preguiça. O trabalho honesto, ele glorifica a Deus, porque quando trabalhamos de forma honesta, nós somos levados a imitar a Deus como filhos amados. Porque Deus também trabalha. Em João 5, Jesus afirma que mesmo depois de ter terminado toda a obra da criação, Deus, o Pai, continua a trabalhar na administração da criação e na dispensação do Evangelho. E ele, Jesus, o Filho de Deus, trabalha junto a Deus o Pai. Jesus afirma isso porque os judeus estavam bravos com Jesus pelo fato de Jesus ter curado um homem paralítico no dia de sábado. Os judeus estavam acusando Jesus de quebrantar o mandamento do sábado, porque Jesus havia curado um homem no sábado. Aí Jesus responde da seguinte forma: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, só porque hoje é sábado, Deus não deixou de administrar a sua criação. Só porque hoje é sábado, Deus não deixou de dispensar a salvação do Evangelho às pessoas. Então Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho até agora. No século XVIII, surgiu um movimento, século XIX, eu acho. Entre o século XVIII e o século XIX, surgiu um movimento herético no meio das igrejas protestantes, no meio das igrejas evangélicas. Esse movimento herético ficou conhecido como deísmo. O deísmo afirmava que a criação de Deus era como um enorme e complicado relógio, no qual Deus deu corda. Vocês se lembram daqueles relógios antigos que a gente dava corda? Deus deu corda nesse relógio, que é a criação, e Deus abandonou a criação. Deus deixou a criação funcionando por si mesma, tal qual um relógio de corda funciona por si mesmo. Hoje em dia a gente poderia dizer que o deísmo ensinava que o
a criação de Deus, o universo, é tal qual um relógio no qual Deus colocou uma pilha, uma bateria e deixou o relógio funcionando por si mesmo, deixou o universo funcionando por si mesmo. O deísmo afirmava que Deus tinha coisas muito mais importantes para fazer do que administrar a sua criação e dispensar a salvação do evangelho para os pecadores. Deus tinha coisas muito mais importantes para fazer do que se preocupar com nós aqui nesse mundo. É isso que o deísmo ensinava. Mas ao defender o seu direito e prerrogativa de exercer o seu ministério de cura no dia do sábado, Jesus afirma que Deus está tão envolvido com a criação a ponto de trabalhar nela e a favor dela. Deus continua trabalhando na criação, não no sentido de que Deus está criando novas coisas, mas no sentido de que Deus administra a sua criação. Jesus afirma que Deus está tão envolvido com a criação a ponto de ele trabalhar nela, administrando-a e trabalhar a favor dela, dispensando a salvação do evangelho aos pecadores. Agora pensa um momento. Se Deus se digna a trabalhar na criação e a favor da criação, dia após dia, por que você, que é filho de Deus, não faria o mesmo? Se Deus se importa com a criação a ponto de, dia após dia, continuar administrando ela, continuar cuidando dela e inclusive trabalhando a favor dela na dispensação do evangelho, por que você não faria o mesmo? Por que você acha que é indigno que você trabalhe na criação e a favor da criação? O trabalho honesto dos filhos de Deus glorifica a Deus. Porque nós nos tornamos imitadores de Deus como filhos amados. Paulo fala isso lá em Efésios 4 ou 5, versículo 1, não sei, acho que é 5, versículo 1. Ele não fala no sentido do trabalho lá. Mas se Deus trabalha até agora, os filhos de Deus devem trabalhar também. Os filhos de Deus são chamados a imitar o seu Pai Celestial. O trabalho honesto dos filhos de Deus glorifica a Deus e Deus usa esse trabalho honesto para abençoar os seus filhos. Porque é através do teu trabalho honesto que Deus vai te sustentar. É através do teu trabalho honesto que Deus vai te abençoar. Agora, com o perdão da redundância, acumular riquezas com trabalho honesto é algo trabalhoso. Acumular riquezas com um trabalho honesto é trabalhoso. Não ocorre da noite para o dia e tampouco do dia para a noite. E é por isso que mais cedo ou mais tarde nós seremos tentados a apressar os nossos pés em direção à riqueza, não pelo trabalho honesto, mas por meio do pecado. Nós vamos querer pular certas etapas que glorificam a Deus e que nos ensinam lições valiosas. Se nós não tivermos o conhecimento de Deus, da sua justiça e da sua sabedoria, nós cederemos a essa tentação e nós pecaremos contra Deus. Tudo porque nós queremos apressar os nossos passos, tudo porque nós queremos pular algumas etapas. Tudo porque nós queremos enriquecer sem que essa riqueza traga glória a Deus. Tudo porque nós queremos prosperar sem que essa prosperidade glorifique a Deus.
Mas se nós tivermos o conhecimento de Deus, da sua justiça, da sua sabedoria, nós nos negaremos a pecar e continuaremos trabalhando honestamente. E o nosso trabalho honesto, abençoado por Deus, nos ensinará lições valiosíssimas, como o valor daquilo que o nosso trabalho abençoado por Deus conquistou. Porque quem ganha tudo de mão beijada, tudo de forma extremamente fácil, essa pessoa não dá valor àquilo que ela recebeu. É assim que nós somos. Essa é uma das manifestações do pecado em nós. Quando nós ganhamos alguma coisa muito fácil, nós não valorizamos. Agora, quando a gente tem que lutar, quando a gente tem que suar e batalhar para conquistar aquilo que a gente conquistou, aí a gente dá valor. Porque nós sabemos tudo que nós sofremos para conquistar aquilo. E nós sabemos que apenas conquistamos porque Deus foi bondoso e gracioso para conosco. Versículo 3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Aqueles que querem ficar ricos a qualquer custo, essa sua estultícia os levará a perverter o seu caminho. Os levará a perverter o seu caminho e os levará a odiar a Deus. E aqueles que pervertem o seu caminho e odeiam a Deus, receberão a ira de Deus como consequência. Versículos 4 até o 7. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que na verdade não servem de nada. Os versículos 4 até o 7 nos ensinam que nós não devemos ser como os incrédulos. Porque os incrédulos vendem a sua amizade, os incrédulos vendem a sua lealdade, os incrédulos vendem até mesmo a sua integridade e o seu caráter àqueles que podem lhes favorecer financeiramente. Os incrédulos são assim. Vendem a sua amizade, vendem a sua lealdade, a sua integridade e o seu caráter àqueles que podem lhes favorecer financeiramente. O versículo 4 nos diz que as amizades do Filho de Deus não devem acontecer com base no interesse financeiro. As riquezas granjeiam muitos amigos. A pessoa que tem riquezas, que tem bens, que tem posses, essa pessoa ela tem muitos amigos. Mas não tanto porque as pessoas gostam dessa pessoa, mas sim porque essas pessoas gostam das riquezas dessa pessoa. Todo mundo quer ser amigo do rico. Todo mundo quer ser amigo da pessoa famosa. Não porque gostem do rico, não porque gostem do famoso, mas simplesmente porque o famoso ou o rico podem ajudar. Uma amizade que tem fundamento o interesse financeiro não é amizade de forma alguma. É apenas hipocrisia, é apenas falsidade interesseira. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Quem quer ser amigo do pobre? O pobre não pode fazer nada por ti. Pior, o pobre, na verdade, vai pedir a tua ajuda. É hipocrisia, né? Querer que os outros te ajudem, mas não estar disposto a ajudar aquele que precisa de ti. É hipocrisia, é falsidade.
Se você é amigo de uma pessoa, você deve estar ao lado dessa pessoa tanto nos momentos bons, nos momentos alegres, de felicidade, em que está todo mundo festejando, está todo mundo alegre, está todo mundo rindo, está todo mundo gargalhando, quanto naqueles momentos de tragédia, onde só existe o choro e o desespero. Mas se você se afasta do teu amigo, quando ele não tem mais condições de te ajudar financeiramente, que tipo de amigo você é? Ou uma pergunta melhor ainda, que tipo de filho de Deus você é, se você faz isso? E a resposta é a seguinte: você não é um filho de Deus, se você faz isso. Se todas as suas amizades ocorrem apenas por interesse, então você não é filho de Deus. Porque isso quer dizer que você também não é verdadeiramente amigo de Deus. Você só se diz amigo de Deus por interesse. Versículo 5. A falsa testemunha não ficará impune, o que respira mentiras não escapará. Você também não é um filho de Deus se está disposto a vender a tua integridade e o teu caráter. Você também não é um filho de Deus se está disposto a mentir e a testemunhar falsamente com o objetivo de livrar aquele teu amigo, entre aspas, que pode te ajudar financeiramente. Você tem um amigo que tem posses, que tem influência, que tem dinheiro, e você está de olho nessa influência, você está de olho nos bens do teu amigo. Você é um hipócrita, você é um fingido, um interesseiro. E daí, de repente, esse teu amigo precisa da tua ajuda, esse teu amigo precisa que você minta a favor dele, esse teu amigo precisa que você testemunhe falsamente. Você vai lá e faz isso. Você também não é um filho de Deus se você vende a sua integridade, se você vende o teu caráter, se você vende a verdade por 30 moedas de prata, como Judas fez. Não se engane. Toda mentira, todo falso testemunho, não importa a razão, eles serão punidos eternamente no inferno. Mas o foco desse provérbio aqui é a mentira e o falso testemunho que são proferidos por interesse financeiro. Tais pessoas não ficarão impunes e nem escaparão do juízo de Deus. O versículo 6 diz o seguinte: muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe. Nós não temos príncipe, né? Muitos se deixam acomodar pelos favores do político. E cada um é amigo daquele que dá presentes. Nós já falamos várias vezes aqui que sempre quando a palavra de Deus fala em presentes, a palavra de Deus não se refere àquilo que nós recebemos no nosso aniversário ou no Natal. Quando a palavra de Deus fala em presentes, receber presentes, normalmente ela se refere ao suborno, à corrupção. O verso 6, então, nos alerta contra o perigo de fingirmos que não vemos a má administração e a corrupção do político que nos dá certos benefícios que são contrários à lei. Muitos se acomodam, se deixam acomodar pelos favores do político.
Claro, quem é que... Para que eu vou dizer que aquele político lá é corrupto? Para que eu vou dizer que aquele político lá é o mau administrador da máquina pública se eu estou sendo beneficiado por ele? Se eu estou sendo beneficiado pela má administração dele? Se eu estou sendo beneficiado pela corrupção dele? Não, eu vou mais é ficar calado mesmo. Então, verso 6 nos alerta contra o perigo de fingirmos que não vemos a má administração e a corrupção do político simplesmente porque ele nos dá certos benefícios. Obviamente, benefícios esses que são contrários à lei. Tanto esses políticos quanto aqueles que fingem não ver a sua má administração e a corrupção não são filhos de Deus, tanto um como o outro. E todos estes serão punidos eternamente no inferno. Lembre-se novamente que Deus não é seletivo na sua indignação contra as injustiças cometidas. Versículo 6 nos mostra o desespero do pobre quando todos os seus falsos amigos o desamparam. Todos os irmãos do pobre o odeiam, a própria família do pobre odeia ele. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. O pobre, ele vai correr após eles com palavras, mas essas palavras não vão servir de nada, porque eles vão fugir dele. Eles não vão fazer nada para ajudá-lo. Nós vemos aqui o desespero do pobre quando os seus falsos amigos, inclusive a sua família, o desamparam. Mas Deus não desampara o pobre. Deus não desampara o necessitado, desde que eles o busquem com arrependimento de pecados e fé em Jesus. Deus não os desamparará. Versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Em vez de correr atrás de falsos amigos, quando você estiver numa situação difícil, em vez de correr atrás de falsos amigos, busque a Deus, busque a justiça de Deus, busque a sabedoria de Deus, e então tudo irá bem com a tua alma, e Deus vai te abençoar nas tuas necessidades. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Versículo 9, a primeira parte. A falsa testemunha não ficará impune. Buscar a Deus implica arrependimento de pecados. Buscar a Deus implica arrependimento de pecados, como, por exemplo, o pecado da mentira, o pecado do falso testemunho e tantos outros pecados que nós cometemos contra Deus, que são condenados por Deus. É preciso que nós, ao buscarmos a Deus, nos arrependamos dos nossos pecados, porque Deus somente abençoará aqueles que obedecem à sua sabedoria e justiça. Versículo 9 novamente, agora ele por completo junto com o versículo 10. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Deus não acha certo quando o tolo, quando aquele que se opõe à sabedoria dele, à sabedoria de Deus, Deus não acha certo quando o tolo experimenta prazeres desse mundo. Deus diz: isso não está certo. Isso está errado. Por isso que é necessário que, ao buscarmos a Deus, nós nos arrependamos dos nossos pecados. Porque Deus somente abençoará aqueles que obedecem à sua sabedoria e justiça. Somente experimentarão o verdadeiro prazer aqueles que obedecem a Deus.
Mas Deus condenará à morte eterna os pecadores incrédulos por causa das injustiças que eles tanto praticam e amam. Versículo 11. Desculpe. Versículo 11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Ao buscarmos a Deus, nós devemos nos lembrar que assim como em Cristo Deus perdoou os nossos pecados, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam e nos prejudicaram. Passar por cima da transgressão aqui não significa acobertar o pecado de forma injusta, não significa nós nos tornarmos cúmplices do pecado cometido. Passar por cima da transgressão simplesmente significa perdoar a transgressão, perdoar a pessoa que transgrediu contra nós, perdoar a pessoa que nos ofendeu, perdoar a pessoa que nos prejudicou. A prudência do homem faz reter a sua ira. E a glória sua ao passar por cima da transgressão. A prova do nosso perdão, muitas vezes, já foi ensinado, em muitos lugares, que perdoar é esquecer. Num certo sentido, isso está certo. Perdoar é esquecer. Porque uma das imagens que são usadas na palavra de Deus para falar acerca do perdão que Deus nos dá é exatamente a ideia do esquecimento. Deus lança os nossos pecados na profundidade do oceano. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Mas o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Deus não se lembra mais dos nossos pecados. O significado de Deus não se lembrar não é de que Deus não conhece o pecado que foi cometido. Por exemplo, eu já menti várias vezes, né? Quem nunca mentiu? Mas Deus perdoa todas as mentiras que eu cometi. Deus esqueceu as mentiras. Agora, quando a gente fala de que Deus esqueceu as mentiras que eu falei, não é que Deus não se lembra das mentiras que eu cometi, porque do contrário, que salvação seria essa? Deus nem saberia que Ele teria me salvo, né? Porque se Ele esqueceu, de fato, se Ele ficou com amnésia com relação aos pecados que eu cometi, Deus nem poderia saber que Ele me salvou, porque Ele nem se lembraria de que um dia eu o ofendi com os meus pecados. Então, obviamente, quando a palavra de Deus fala que Deus esquece os nossos pecados, não está falando de um esquecimento intelectual. Deus, obviamente, se lembra dos pecados que nós cometemos. Quando a palavra de Deus fala que Deus esquece dos nossos pecados, é no sentido de que Deus não lança mais os nossos pecados na nossa cara. Deus não nos considera mais culpados daqueles pecados. Esse é o sentido de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Agora, trazendo isso para nós, muitos dizem que perdoar é esquecer. Mas esquecer em que sentido? Não no sentido de que eu não vou me lembrar que um dia alguém fez o mal contra mim. Sim, porque é impossível. Imagina que alguém fez uma coisa muito ruim contra mim. E essa pessoa depois ela vem, se arrepende, ela confessa o pecado que ela cometeu contra mim e eu perdoo essa pessoa. Vai ser impossível do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do meu conhecimento, esquecer o que aquela pessoa cometeu contra mim. Perdoar não é esquecer nesse sentido. Perdoar é esquecer no sentido de que se eu de fato perdoei aquela pessoa, eu nunca vou lançar no rosto dela aquilo que ela fez contra mim. Significa que eu nunca mais vou ficar magoado
ao ver aquela pessoa. Porque, obviamente, quando eu observar aquela pessoa, quando aquela pessoa estiver na minha frente, eu vou me lembrar daquilo que ela fez. Mas eu não vou ficar magoado, porque eu perdoei. Eu estou lembrando da ofensa recebida, eu estou lembrando que eu fui prejudicado grandemente, mas eu nem lanço no rosto da pessoa, eu não vou chegar na pessoa e vou começar a brigar com ela, porque tu te lembra aquela vez que tu fez isso contra mim? Eu não vou fazer isso, e eu tampouco vou ficar magoado. A ponto de querer buscar vingança. Talvez eu vou ficar triste. Mas eu não vou ficar magoado a ponto de querer buscar vingança, a ponto de querer tirar satisfação novamente, porque eu perdoei. Então a prova do nosso perdão se mostra quando nós quando nós nos iramos, mas então retemos a nossa ira. Nós não damos vazão à ira. A prudência do homem faz-se ter a sua ira. A prova de que nós perdoamos é que nós retemos a nossa ira. E não mais trazemos o assunto à baila para acusar a pessoa e fazê-la se sentir mal e envergonhada por aquilo que ela fez. Se nós fizermos isso, se nós assim procedermos, nós receberemos de Deus a sua benevolência e não a sua indignação. Versículo 12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Se nós agirmos conforme o livro de Provérbios, capítulo 19, até o versículo 11, se nós agirmos dessa forma, nós receberemos de Deus a sua benevolência e não a sua indignação. Mas nós devemos deixar claro que a benevolência de Deus, ela não nos é dada por algum mérito nosso. Ela nos é dada pelos méritos de Jesus. A nossa obediência à sabedoria e justiça de Deus, ela não é meritória em sentido algum. Nós não merecemos a benevolência de Deus ao obedecermos à sabedoria e à justiça de Deus. Na verdade, a nossa obediência à sabedoria e justiça de Deus é o atestado de que a fé que nós professamos ter em Jesus é uma fé verdadeira, é uma fé eficaz. A nossa obediência atesta a veracidade e a eficácia da nossa fé. O verdadeiro crente no Senhor Jesus vive uma vida exemplar no seu lar. Versículo 13. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo são as contendas da mulher. O verdadeiro crente no Senhor Jesus vive uma vida exemplar no seu lar, sendo um filho obediente e sábio, sendo uma esposa sábia e submissa, e por que não, um marido sábio e amoroso, porque nós já vimos aqui em várias pregações que Provérbios ele é escrito sempre do ponto de vista masculino. De uma forma geral, toda a palavra de Deus é escrita do ponto de vista masculino. Mas então nós podemos, aquilo que é aplicado à mulher, nós também podemos aplicar ao homem. Porque do contrário, nós diríamos que a palavra de Deus condena a mulher que adultera, mas não o homem que adultera. Porque a mulher, em Provérbios, sempre vai falar acerca da mulher adúltera, não do homem adúltero. Né? Mas então nós podemos fazer essa aplicação para ambos os sexos. O verdadeiro crente no Senhor Jesus, ele vive uma vida exemplar no seu lar. Ele é um filho sábio e obediente, ela é uma esposa sábia e submissa, e ele é um marido sábio e amoroso. Versículo 14. A casa e os bens
são herança dos pais. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. O verdadeiro crente no Senhor Jesus não escolhe um cônjuge qualquer. Um filho de Deus não escolhe qualquer mulher para se casar. Uma filha de Deus não escolhe qualquer homem para se casar, mas espera do Senhor um cônjuge que seja sábio e prudente. Versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O verdadeiro crente no Senhor Jesus não se deixa dominar pela preguiça. E por isso mesmo, Deus o abençoará e não permitirá que ele passe fome. Versículo 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. O verdadeiro crente no Senhor Jesus vive um estilo de vida que é marcado pela obediência aos mandamentos de Deus, de modo que o seu destino será o oposto da morte eterna. O destino do Filho de Deus, o destino daquele que vive um estilo de vida marcado pela obediência aos mandamentos de Deus é a vida eterna. Isso significa o seguinte, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Já que o estilo de vida do Filho de Deus é um estilo de vida marcado pela obediência aos mandamentos de Deus, isso significa que em vez de amizade com aqueles que têm riquezas, em vez de fugir do pobre, o Filho de Deus, ele vai se mostrar bondoso para com o necessitado. O Filho de Deus vai ajudar aquele que precisa da sua ajuda. O Filho de Deus não vai tentar ter amizades nos grandes nomes da sociedade, amizade com pessoas importantes, pessoas ricas, não. É mais ou menos aquilo que Jesus falou. Quando fores dar uma festa, não convida aqueles que são ricos. Não convida aqueles que são poderosos. Não convida aqueles que podem te recompensar com as riquezas desse mundo. Quando fores dar uma festa, convida os pobres, convida os necessitados, convida aquelas pessoas que ninguém quer ter na sua festa. Convida aquelas pessoas que nunca são convidadas para festa alguma. Porque essas pessoas não vão ter como te recompensar. E então Deus vai te recompensar. Não tente ser amigos dos ricos, não tente ser amigo dos poderosos. Seja amigo dos fracos, dos oprimidos, daqueles que nada têm. Não fuja do pobre. Ajude o pobre. Porque aquele que ajuda o pobre, aquele que ajuda o necessitado, na verdade está emprestando a Deus. O pobre, coitado, nunca vai ter como pagar aquilo que foi dado a ele. Ele não tem como recompensar aquele que o ajuda. Mas aquele que ajuda o pobre está emprestando a Deus. E Deus não é o tipo de pessoa que fica devendo. Nós muitas vezes ficamos devendo, mas Deus não é o tipo de pessoa que fica devendo. Deus vai abençoar e recompensar aqueles que se mostram bondosos para com os necessitados. Mas não basta que você faça essas coisas. Versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Não basta que você faça essas coisas, é necessário que você se comprometa com a justiça, com a sabedoria de Deus, a ponto de ensiná-las aos seus filhos. É necessário que você ensine isso
aos teus filhos. É necessário que você se comprometa com a justiça e a sabedoria de Deus a ponto de ensiná-las aos teus filhos, disciplinando-os sempre que eles desobedecerem os mandamentos de Deus, disciplinando-os sempre que eles desprezarem a tua autoridade como pai e como mãe. Mas não castiga o teu filho com ira, para o machucar simplesmente. Não permita que o teu ânimo se exalte a ponto de matá-lo, diz Provérbios. Não castigue o teu filho com ira para o machucar, mas com amor, para ensiná-lo. A disciplina machuca, mas o objetivo da disciplina não é machucar. O objetivo da disciplina é ensinar. Ensinar aquilo que é correto. A disciplina que é feita com ira, ela não ensina. A disciplina que é feita com ira, na verdade, ela mata o espírito da criança. E em casos realmente trágicos, mata inclusive o corpo da criança. Imite a Deus e discipline os teus filhos com amor e não com ira, porque Deus faz o mesmo. Deus nos trata como filhos exatamente porque a sua ira, devido aos nossos pecados, ela foi derramada sobre Jesus, de modo que sobre os crentes, sobre os filhos de Deus, não repousa mais a ira e sim a sua benevolência. E mesmo quando Deus se obriga a nos disciplinar, porque nós somos filhos seus, o escritor de Hebreus diz que aqueles que professam ser filhos de Deus, mas estão sem disciplina, essas pessoas estão enganando a si mesmas, porque elas não são filhos de Deus, porque Deus disciplina os seus filhos. E mesmo que nós sejamos filhos amados de Deus, nós quase sempre damos razão para que Deus nos discipline. Então, mesmo quando Deus se obriga a nos disciplinar por sermos filhos seus, mesmo na nossa desobediência e rebeldia, Deus não nos disciplina com ira, porque não existe mais ira, porque a ira que estava sobre nós foi derramada sobre Jesus. Estaríamos perdidos. Não, sobre os filhos de Deus não existe mais ira. A ira de Deus continua apenas sobre aqueles que não creem em Jesus. João 3,36. Mas sobre aqueles que creem em Jesus, a ira de Deus saiu de cima deles. Não existe mais ira de Deus sobre eles. Então, quando Deus disciplina os seus filhos, Deus não disciplina os seus filhos com ira. Deus não nos disciplina porque Ele está irado com nós ou contra nós. Deus nos disciplina porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ensinar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é segundo a sua sabedoria. Discipline então os teus filhos com amor e não com ira, assim como Deus faz com os filhos dele. E então, os teus filhos aprenderão a obedecer a Deus com um coração sincero e íntegro. Versículo 19 diz o seguinte: o homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Controlando a tua ira, você ensinará aos teus filhos a controlarem a ira deles. Isso os livrará de grandes problemas e confusões no futuro. Porque uma pessoa que vive irada, uma pessoa que vive irritada, uma pessoa que tem pavio curto, ela sempre vai se meter em confusões. Ela vai se meter em confusões no trabalho, porque no trabalho sempre tem aquelas circunstâncias que nós ficamos chateados, que nós ficamos irritados. E se a pessoa tem pavio curto, se a pessoa se irrita facilmente, se a pessoa dá vazão à sua ira, ela vai sair brigando com todo mundo no trabalho, ela vai se meter em confusão. A pessoa que tem pavio curto, ela se mete em confusão com a própria família também.
Porque embora nós amemos as nossas famílias, sempre tem aquele parente que é um parente meio mala, né? Sempre tem aquele parente chato, sempre tem aquele parente que vive, eu ia dizer uma expressão, não chega a ser chula, mas é aquele parente que sempre nos deixa irritados. E se a gente tem pavio curto, a gente vai viver brigando com os nossos familiares, com esses familiares chatos. Se você controlar a tua ira, você ensinará os teus filhos a controlarem a ira deles. E isso vai livrá-los de grandes problemas e confusões no futuro. E aqueles que são pais devem aprender a não livrar os seus filhos das consequências dos seus pecados e desobediências. Porque é exatamente isso que esse versículo aqui fala. O homem de grande indignação, ele deve sofrer o dano. Porque se você livra a pessoa de sofrer o dano, ela não aprendeu nada. E ela vai fazer de novo. E daí você vai ter que livrá-la de novo. E você livrando ela de novo, de sofrer o dano, ela não vai aprender nada de novo. É mais ou menos como... Tem os pais aqui, tem os seus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho se machuque. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho caia e esfole o joelho e assim por diante. Mas, na verdade, isso tem que acontecer. Né? É necessário que a criança saia correndo, tropece, caia, esfole o joelho, se machuque um pouco. É necessário que isso aconteça para ela aprender. Ela tem que aprender que ela não pode tudo. Ela tem que aprender que ela não é feita de borracha, que se ela cair, ela vai se machucar. E dependendo da forma como ela cai, ela pode se machucar grandemente. Então é bom que o filho pequeno, daqui a pouco, tenha uma queda, esfole o joelho, chore um pouco, para ele aprender, opa, as minhas ações têm consequências. Eu não posso fazer tudo, porque daqui a pouco, se você blinda o teu filho de tal forma, daqui a pouco ele vai pensar que ele pode voar, e ele vai arranjar alguma forma de subir no telhado da tua casa e arranjar alguma capa, e ele vai pular lá de cima, porque ele viu algum super-herói fazendo isso, e ele vai tentar voar, e de repente ele vai ficar bem machucado. Não. Será? Não, esse eu não lembro. Ah. Será? Ah, não. Sim, a gente pulou, mas a gente não pulou porque pensou que iria voar. Não. A gente sabia que nós iríamos cair, entendeu? A gente pulou mesmo, né? Mas não porque a gente pensou que ia voar. A gente sabia que podia se machucar, inclusive, mas pensou, vamos arriscar, né? A gente só vive uma vez, a gente tem que ter experiência de pular de 3 metros de altura algum dia, né? Para saber como é que é. Hoje em dia eu não teria coragem de pular de 3 metros de altura, né? Mas naquela época eu tinha. A criança é inconsequente, né? Ela não mede muitas consequências daquilo que ela faz, né? Só de pensar eu já fico nervoso aqui pensando na altura. Mas tudo bem. Aqueles que são pais devem aprender a não livrar os seus filhos das consequências dos seus erros, para que os seus filhos aprendam. Para que eles aprendam a fazer aquilo que é correto. Para que eles aprendam que se eu faço aquilo que é errado, eu vou sofrer. É necessário que ocorra esse aprendizado. Versículo 20. Ouve o conselho e recebe a correção para que no fim seja sábio. Isso aqui está sendo dito ao filho. Aqueles que são filhos, eles devem obedecer aos mandamentos dos seus pais e aceitar a correção deles para que sejam sábios. Mas isso se aplica também a nós, porque todos nós confessamos ser
Todos nós afirmamos que somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus obedecem aos mandamentos de Deus, obedecem aos mandamentos do seu Pai e aceitam a correção de Deus. Isso para que nós nos tornemos sábios para a salvação. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Os verdadeiros filhos de Deus também compreendem que os planos que nós fazemos, esses planos nada são. Nós planejamos muitas coisas. Mas há apenas o propósito de Deus que será cumprido e permanecerá eternamente. Isso não quer dizer que nós não devamos planejar coisas boas. Isso não quer dizer que nós não devemos orar a Deus para que essas coisas boas que nós planejamos sejam cumpridas. Pelo contrário, a soberania de Deus, ela nunca deve nos levar à paralisia. A soberania de Deus jamais deve nos paralisar. Porque se a soberania de Deus nos paralisa, é porque nós entendemos de forma errada a soberania de Deus. Nós devemos planejar e trabalhar em direção a todas as coisas que a palavra de Deus afirma serem boas, em direção a todas as coisas que a palavra de Deus afirma serem agradáveis e desejáveis. Nós devemos planejar e trabalhar em direção a todas essas coisas. E nós devemos orar para que Deus faça por nós aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. E nós devemos também orar para que Deus nos ajude a fazer aquelas coisas para as quais nós somos capazes. E então nós devemos nos esforçar para fazer aquilo que temos capacidade, confiando que Deus fará por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Fazendo isso, nós vamos nos surpreender pelas vezes em que nós veremos Deus trabalhando a nosso favor. E se por um acaso aquilo que nós planejarmos não der certo, isso não deve nos desanimar, isso não deve nos desencorajar. Não devemos ficar desesperados se alguma coisa que nós planejamos não deu certo. O que nós devemos fazer então? Nós devemos procurar na palavra de Deus uma outra coisa que seja ainda melhor, que seja ainda mais desejável, que seja ainda mais agradável, orar a Deus e trabalhar em direção à concretização daquilo que nós estamos planejando. E em todas essas coisas, a resposta final sempre será de Deus. Mas nós vamos nos surpreender como Deus cumprirá os seus propósitos por meio do nosso planejamento e do nosso trabalho. Versículo 22. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. Em tudo o que você planejar e trabalhar, nunca tente se satisfazer com o prazer e as riquezas que o pecado promete. Porque as riquezas e o prazer prometidos pelo pecado são falsos, são passageiros. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Quer dizer, que mal faz alguém ser rico? Né? Não existe nenhum mal em ser rico. Eu desejo ser rico porque isso me faz bem. Mas é melhor ser pobre do que conquistar riquezas usando a mentira. É melhor ser pobre do que conquistar riquezas usando a injustiça, usando roubo, usando crime. Versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará o mal nenhum. Esse ficar satisfeito aqui tem ligação com aquilo que no versículo 22 diz acerca daquilo que faz bem.
pecado promete coisas que fazem bem. Mas essas coisas não satisfazem. Aquilo que o pecado promete não satisfaz. A riqueza e o prazer que o pecado promete não satisfaz. São riquezas e prazer que são falsos e passageiros, porque não existe satisfação e prazer verdadeiros e duradouros fora do temor do Senhor. Porque todos aqueles que temem ao Senhor não serão visitados com a sua maldição, não serão visitados com a sua ira, não serão visitados com a sua indignação. Esse provérbio aqui, do versículo 23, não está afirmando que todo aquele que teme ao Senhor não sofrerá nenhum tipo de mal enquanto estiver neste mundo. Não é isso, porque aqui fala que não visitará mal nenhum. Esse mal nenhum aqui que não visitará se refere ao mal do ponto de vista escatológico, se refere à maldição de Deus, se refere à indignação de Deus que virá de forma eterna sobre todos os pecadores que não se arrependeram e creram em Jesus. Versículo 25. Versículo 24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. O preguiçoso é aquele que está deitado numa rede e ele está com braços cruzados. E do lado da rede ele tem um prato com alimentos. Ele tem um prato com um cacho de uva. Mas ele é tão preguiçoso que ele não quer tirar a mão que está cruzada sobre o peito, pegar no prato e trazer o cacho de uvas em direção à boca. Ele é tão preguiçoso que ele não quer fazer isso. Sim, até para comer a pessoa é preguiçosa. Esse é o cúmulo, né? É o cúmulo da preguiça. Então, por isso mesmo, tendo em vista o juízo escatológico de Deus, que nós vimos aqui no versículo 23, o Filho de Deus, ele não cede à preguiça. O Filho de Deus não permite que a preguiça domine a sua vida. Pelo contrário, ele imita o seu Pai Celestial, trabalhando na criação e a favor da criação. Agora sim, versículo 25. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá o conhecimento. O Filho de Deus deve ter a sua consciência tão dominada pelo Espírito Santo, tão dominada pela palavra de Deus, que o castigo terreno dos ímpios o alerta. O Filho de Deus, ele vê os ímpios sendo castigados e ele toma o castigo dos ímpios como um alerta para si mesmo. Ele toma o castigo dos ímpios como um alerta para si mesmo, como se ele próprio estivesse sendo repreendido. O Filho de Deus considera que o castigo sobre os ímpios é Deus o repreendendo de forma indireta. É Deus dizendo a ele, olha aqui, ó, presta atenção. Está vendo o que eu estou fazendo na vida dessa pessoa aqui? Está vendo como eu estou julgando essa pessoa? Está vendo como eu estou trazendo juízo sobre essa pessoa pelos pecados que ela cometeu? Não comete os mesmos pecados que ela cometeu. O Filho de Deus deve ter a sua consciência tão dominada pelo Espírito Santo, tão dominada pela palavra de Deus, que ele vê os ímpios sendo castigados e ele toma aquele castigo como uma repreensão para si mesmo. Ele pensa, eu tenho que tomar melhor cuidado da minha vida. Eu não posso pecar contra Deus. Eu devo obedecer à justiça e à sabedoria de Deus. E isso leva, ou deve levar o Filho de Deus a buscar ainda mais a Deus, para se tornar ainda mais sábio na salvação que ele tem em Jesus. Versículo 26. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. O Filho de Deus deve saber que é seu dever honrar os seus pais e obedecê-los
e cuidar deles, e tratá-los sempre com carinho e respeito. Versículo 27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa, pare de te desviar das palavras do conhecimento. O Filho de Deus é aquele que ouve a instrução da palavra de Deus e obedece à instrução da palavra de Deus. Ele jamais se desvia de todas as coisas que a palavra de Deus lhe ensina e lhe ordena. Versículo 28. A testemunha ímpia escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade. O Filho de Deus jamais se atreve a prestar falso testemunho, jamais se atreve a contar mentira alguma, porque ele sabe que o juízo final pertence a Deus. E por isso mesmo o Filho de Deus rejeita toda a iniquidade, rejeita toda a injustiça. Versículo 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. O Filho de Deus tem verdadeira confiança no seu Salvador, o Senhor Jesus, e por isso mesmo ele não se torna semelhante aos escarnecedores e tolos que serão condenados eternamente. Porque ele sabe que os juízos e os açoites foram preparados para os escarnecedores, para o tolo. Então, por isso mesmo, ele não se porta, ele não imita aos tolos e escarnecedores. Pelo contrário, ele imita a Deus como um filho amado. De acordo com a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós somos seletivos na nossa indignação. Nós ficamos indignados com aquilo que as pessoas fazem contra nós, mas não ficamos indignados com aquilo que nós fazemos contra as outras pessoas. Mas Deus não é seletivo na sua indignação. Deus se indigna e se ira contra todas as injustiças que são cometidas. E se somos filhos de Deus, nós também não devemos ser seletivos. Mais do que nos indignarmos contra as injustiças que são cometidas contra nós, nós devemos nos indignar com as injustiças que nós cometemos. E mostramos que estamos indignados com as injustiças que cometemos quando paramos de cometer essas injustiças. E não apenas paramos de cometer injustiças, mas de fato confessamos as injustiças que cometemos e fazemos o máximo para reparar todo o dano que causamos a outras pessoas. Essa é a resposta de arrependimento e fé que todo filho de Deus deve ter com relação às injustiças que comete. E fazendo isso, em vez de recebermos a indignação de Deus, nós receberemos a sua benevolência. Faça isso e Deus te abençoará neste mundo e no mundo por vir. Seja sábio e justo em todo o teu proceder e você receberá a benevolência do Senhor e não a sua indignação.